Agora, a partir da introdução, revisaremos cada item da NR20. Esta norma regulamentadora estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Esta norma e seus anexos devem ser utilizados para fins de prevenção e controle dos riscos no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Esta norma se aplica às atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Aos líquidos combustíveis, esta norma se aplica apenas às atividades relacionadas à extração, produção, armazenamento, transferência e manuseio. Porém, esta norma não se aplica às plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo marinho, tampouco em edificações residenciais unifamiliares. Líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Mas o que é ponto de fulgor? Bem, ponto de fulgor é a temperatura mínima para que um combustível libere gases e vapores inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar, encontrados com uma chama ou uma fonte de ignição qualquer, começam a queimar, diferentemente de temperatura de ignição, onde os gases e vapores liberados começam a queimar apenas ao contato com o oxigênio, sem precisar de uma fonte de ignição. Por exemplo, o álcool etílico possui ponto de fulgor igual a 12,6 graus Celsius e a temperatura de ignição igual a 371 graus. Portanto, isso significa que, a partir do momento em que o composto alcançar a temperatura de 12,6 graus, ele precisará de uma fonte de ignição para entrar em combustão. Porém, a partir do momento em que o álcool atingir a temperatura superior, igual ou superior a 371 graus Celsius, entrará em combustão por conta própria. Já os líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor maior do que 60 graus Celsius e menor ou igual a 93 graus Celsius. Há também os gases inflamáveis, que são gases que inflamam com ar a 20 graus Celsius, e a uma pressão padrão de 101,3 kPa ou kPa. Por fim, a norma estabelece que todos os líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus Celsius, quando armazenados e transferidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, se equiparam aos líquidos inflamáveis, ou seja, um líquido comum que, a depender do processo de armazenamento ou transferência, precise ser mantido a uma temperatura superior ao seu ponto de fulgor, deve ser tratado como líquido inflamável. Neste item, a norma estabelece critérios de classificação das instalações, conforme a tabela 1 em anexo. Para critérios de classificação, o tipo de atividade enunciada possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento, portanto, a atividade sobrepõe a capacidade de armazenamento. Porém, este critério se inverterá quando a capacidade de armazenamento for superior a 250 metros cúbicos de líquidos inflamáveis e ou combustíveis, ou 3.000 toneladas de gases inflamáveis. Ou seja, neste caso, para critério de classificação em classe de instalação, a capacidade de armazenamento possui prioridade sobre o tipo de atividade. Quando a capacidade de armazenamento da instalação se enquadrar em duas classes distintas, por armazenar líquidos inflamáveis e ou combustíveis e gases inflamáveis, deve-se utilizar a classe de maior gradação. Caso as condições de instalação e armazenamento não estejam enquadradas na tabela 1, os regulamentos e condições estão descritos
no anexo 2 desta mesma norma, que será discutido adiante. Na versão anterior da NR20, estas condições e requisitos eram separados por classe. Agora, houve um agrupamento, ou seja, as obrigações mínimas devem ser atendidas igualmente nas instalações, independentemente de suas classes. São elas: descrição das instalações e seus respectivos processos através do manual de operações, planta geral de locação das instalações, características e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativas aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constante nas fichas com dados de segurança de produtos químicos, de matérias-primas, matérias de consumo e produtos acabados. Especificação técnica dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos de segurança e saúde no trabalho, estabelecidos conforme projeto, plantas, desenhos e especificações técnicas dos sistemas de Olá, peço segurança. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Sistemas de segurança da instalação, identificação das áreas classificadas da instalação para efeito de especificação dos equipamentos e instalações elétricas. Ainda no projeto, devem ser observadas as distâncias de segurança entre instalações, edificações, tanques, máquinas, equipamentos, áreas de movimentação e fluxo, vias de circulação interna, bem como dos limites da propriedade em relação a áreas circunvizinhas e vias públicas, estabelecidas em normas técnicas nacionais. O projeto também deve incluir o estabelecimento de mecanismos de controle para interromper ou reduzir uma possível cadeia de eventos decorrentes de vazamentos, incêndios ou explosões. Modificações ou ampliações das instalações devem ser precedidas de projeto que contemple estudo de análise de riscos. O projeto, é claro, deve ser elaborado por um profissional qualificado. E, por último, no processo de transferência, enchimento de recipientes ou de tanques, devem ser definidas em projetos as medidas preventivas para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis e controlar a geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática. O prontuário da instalação, que era no final da norma, agora está entre os primeiros itens. Mas o que significa prontuário da instalação? Bem, é a reunião organizada e atualizada de todos os documentos recentes daquela instalação, estando eles descritos adiante. São eles projeto da instalação, plano de inspeção e manutenção, análise de riscos, plano de prevenção e controle de vazamento, derramamento, incêndios e explosões e identificação das fontes de emissões fugitivas e o plano de resposta a emergências. Todos os prontuários das instalações, em todas as classes, devem conter um índice. A partir desta atualização, é permitido que o prontuário das instalações, classes 1, 2 ou 3, estejam separados, desde que seja mencionado no índice a localização destes na empresa
e o respectivo responsável técnico, podendo ser mantido em sistemas informatizados, ou seja, a qualquer momento as documentações podem ser reunidas caso haja necessidade de apresentá-las à fiscalização ou autoridades competentes. Por exemplo, basta vincular esses sistemas informatizados contendo as respectivas documentações. Deve estar disponível às autoridades, trabalhadores e responsáveis, bem como as análises de risco. Para todas as classes, o empregador deve elaborar e documentar as atividades, as análises de riscos das operações que envolvam processo ou processamento nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e de líquidos combustíveis. Estas análises devem ser feitas com base em metodologias apropriadas, escolhidas em função dos propósitos destas análises, das características e complexidades da instalação. Nesta atualização, a norma NR20 restringiu que apenas as classes 2 e 3 devessem ser coordenadas por profissional habilitado, diferentemente da anterior, onde a coordenação deste profissional era exigida em todas as classes. As análises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar com conhecimento na aplicação das metodologias, dos riscos e da instalação, com participação de, no mínimo, um trabalhador com experiência na instalação ou em parte desta, que é objeto da análise. Para instalações classe 1, a norma aponta a técnica que deve ser utilizada. Já para as instalações classe 2 e 3, que geralmente são unidades de produção maiores, onde uma APP muitas vezes não seria o suficiente para se identificar todos os riscos e perigos existentes, a norma exige a utilização de metodologias de análises e técnicas definidas e coordenadas por um profissional devidamente habilitado e capacitado na área, que deverá fundamentar tecnicamente e registrar na própria análise a escolha da metodologia utilizada. E quando essas análises de risco deverão ser revisadas? Primeiro, no prazo recomendado pela própria análise. Também, caso ocorram modificações significativas no processo ou procedimento, por solicitação da SESMIT ou da CIPA, por recomendação decorrente de análise de acidentes ou incidentes relacionados ao processo ou processamento e, por fim, quando o histórico de acidentes ou incidentes assim o exigir. O empregador deve implementar, durante os procedimentos, todas as recomendações resultantes das análises de risco, com definição de prazos e de responsáveis pela execução, ou, caso contrário, justificar e documentar a não implementação das mesmas. No próximo vídeo, daremos continuidade à nossa revisão a partir do item Segurança na Construção e Montagem. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!